João capítulo 9, do verso 1 ao verso 12, João narra o sexto milagre registrado em seu livro. O sexto milagre, dentre os vários milagres que Jesus realizou durante o seu ministério, João seleciona 7 milagres em seu livro, no seu evangelho. E hoje, então, nós vamos agora meditar no sexto milagre de Jesus. Acompanhe, João capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 12, diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Bom, nós estamos aqui diante de um relato feito por João, de um milagre que Jesus realizou na vida deste homem que era um cego de nascença. A doença é algo que sempre fez parte da experiência humana. A doença, ela é, segundo a Escritura, um efeito universal causado pela queda do homem. A enfermidade, ela aflige e atinge todos, independente de sua classe social, econômica, da cor da sua pele, da sua origem, da sua religião. Todos os homens são afligidos pela enfermidade. A enfermidade faz a gente nos lembrar que nós somos frágeis, vulneráveis, que nós somos pó e que um dia nós voltaremos ao pó, porque fomos feitos do pó da terra. Não importa o quão cuidadoso você seja, se você tem um bom plano de saúde, bons médicos, remédios, por mais que a medicina avance, um dia nós ficaremos enfermos, doentes. É algo inevitável. Salomão, no seu livro de sabedoria, Eclesiastes, ele vai dizer que nós envelhecemos e nós vamos, ao longo da vida, experimentar o desgaste natural do nosso corpo. Não vamos mais ouvir bem, mastigar bem, enxergar bem. A doença é um processo de envelhecimento degenerativo do nosso corpo. Nenhum ser humano ficará livre de experimentar a enfermidade, por mais saudável que seja, por mais que tenha uma dieta regrada, que faça exercícios físicos, que tome suplementos, por mais que tenha acompanhamento médico, faça check-up, todos nós envelhecemos e todos nós ficamos doentes. Isso é uma realidade, faz parte da nossa humanidade, deste mundo caído em que nós vivemos. Porém, a Bíblia vai nos também dizer que há vários registros
na Escritura de milagres, milagres feitos por Deus. No Antigo Testamento você vai ver muitos milagres feitos pelos profetas. Você tem o milagre, por exemplo, de Naamã. Naamã, que estava leproso e ele foi curado. Você tem o relato do rei Ezequias, que tinha uma doença mortal e ele foi restaurado na sua saúde. Ou então, o filho da viúva de Sarepta, que veio a morrer e ele foi ressuscitado dos mortos. Mas nenhum outro momento da história tem mais registro de milagres do que os milagres que foram feitos durante o ministério público do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi aquele que realizou o maior número de milagres que já foram registrados em toda a Escritura. Praticamente durante o seu ministério terreno, Jesus quase que baniu a enfermidade, a doença, durante o período do seu ministério na região da Palestina. O ministério de Jesus foi uma explosão de milagres. E há várias razões para isso. A primeira é que Jesus estava cumprindo a profecia messiânica. O texto diz em Mateus, capítulo de número 8, verso de número 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O Messias prometido seria alguém que realizaria, segundo Mateus, várias curas. Ele realizaria vários milagres, libertando as pessoas de enfermidades. E isso aconteceu durante o ministério público de Jesus. Os milagres, além de serem um cumprimento da profecia messiânica, eles eram uma autenticação ao ministério público de Jesus. No Evangelho de João, como nós já vimos, João registra 7 milagres. E o propósito, segundo João, no capítulo 20, verso 30 e 31, é para que esses milagres, esses sinais, sirvam de um sinal para autenticar quem Jesus é, de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o Messias, e para que as pessoas, olhando para esses milagres, elas compreendam e creiam em Jesus, e assim recebam a vida eterna. O milagre também tinha um propósito, e o propósito do milagre que Jesus realizou não era apenas para confirmar quem ele era, o Messias, não apenas para autenticar o seu ministério, mas também o milagre de Jesus era para as pessoas glorificarem a Deus. No caso aqui, da cura deste homem cego de nascença, o texto diz que, através deste milagre, o Senhor Jesus manifestou nele as obras de Deus. O objetivo era que as pessoas viessem a glorificar a Deus pelo milagre que havia sido realizado neste homem. E mais, de maneira muito mais significativa, os milagres, eles demonstram a divindade de Jesus. Os milagres confirmam, autenticam que Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Certa feita, está registrado lá em Marcos capítulo 2, que Jesus curou um homem que era paralítico, e Jesus disse primeiro àquele homem: os teus pecados estão perdoados. E os fariseus duvidavam de Jesus, porque somente quem pode perdoar pecados é Deus. Mas através daquele milagre, Jesus queria mostrar, quando fez aquele paralítico andar, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Quando nós olhamos então para o ministério público de Jesus, nós vemos essas razões do porquê ele realizou os milagres. Os milagres não eram realizados então sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. Os milagres cumpriam uma agenda, um plano
predeterminado por Deus para mostrar a realidade do reino de Deus, para confirmar o ministério público de Jesus e, acima de tudo, mostrar a todos que ele é o Messias, o único Salvador. Quando examinamos os milagres que Jesus fez, as curas que Jesus realizou, nós vemos que há 6 características do ministério de cura realizado por Jesus durante os seus 3 anos na região da Palestina. Primeiro, Jesus curava pela palavra. Ele curava pela palavra ou ele curava pelo toque. Todas as curas de Jesus, ou ele usava a sua palavra para curar, ou ele usava o seu toque físico. A segunda característica é que Jesus curava instantaneamente. Não era uma cura progressiva, nem gradual, como a gente vê às vezes em certos programas de televisão, com alguns que dizem ser curandeiros. Não. A cura de Jesus era instantânea, era naquele mesmo momento. Ele curava um paralítico e ele andava. Ele curava o cego e ele enxergava. Ele curava o surdo e ele ouvia. A terceira característica do ministério de cura de Jesus era que ele curava completamente. Completamente. Além de ser naquele mesmo momento, Jesus curava totalmente. O coxo andava, o surdo ouvia, o cego enxergava. A quarta característica do ministério de cura de Jesus é que ele curou todas as pessoas que vieram a ele. Nenhuma pessoa ficou frustrada com Jesus durante o seu ministério. Lucas, no capítulo 4, verso de número 40, diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias nos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Jesus curou todas as pessoas que vieram a ele. Ninguém voltou para casa sem ter sido curado por Jesus. Não é como nós vemos por aí os curandeiros que dizem que as pessoas não são curadas porque elas não tiveram fé suficiente. Não. Jesus curou todas as pessoas. E em quinto lugar, Jesus curou doenças que eram doenças orgânicas. Doenças orgânicas. Jesus curava um paralítico. Jesus curava um leproso. Jesus curava uma pessoa que tinha a sua coluna torta. Jesus curava um homem da mão mirrada. Jesus curava uma mulher que tinha uma hemorragia grave. Ou seja, a cura de Jesus eram orgânicas. A cura de Jesus não eram curas funcionais. Não eram curas funcionais, ou seja, Jesus nunca curou alguém que estava com dor nas costas. Jesus nunca curou alguém que estava com palpitação no coração. Jesus nunca curou alguém que estava com dor de cabeça. As curas de Jesus eram orgânicas, para deixar claro para todas as pessoas de que ele é o único que tinha poder para fazer milagres, que ele é o único que de fato é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, o Salvador. Nós vemos então aqui nesse texto o registro deste milagre feito por Jesus. Ele cura este homem que era cego de nascença. Nós temos o 6º milagre registrado no Evangelho de João. E este milagre faz parte agora do 3º ano do ministério público de Jesus, quando ele havia ido a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. O texto diz, no capítulo 8, verso 59, que Jesus tinha saído do templo. E quando ele saiu do templo, ele encontrou este homem, que era muito comum naquela época. As pessoas que padeciam de sérias enfermidades, como este homem que era cego, ser levado para ficar perto do templo, onde havia muita gente, aglomeração de pessoas. Até hoje em dia isso é muito comum, a gente ver pessoas sentadas perto de uma igreja para receber alguma ajuda, uma esmola. E assim acontecia na época de Jesus. Este homem vivia da mendicância. O texto fala no verso 8 que ele estava ali assentado pedindo esmolas. Ele não tinha ninguém por ele. Este homem sofria muito. E quando nós olhamos e examinamos esse texto, nós vamos ver que Jesus curou este homem cego de 2 cegueiras.
Ele curou este homem da sua cegueira física e da sua cegueira espiritual. O maior milagre não foi os seus olhos apenas físicos terem sido abertos, mas sim o seu coração se abrir para Jesus, que é a luz do mundo. Portanto, eu quero meditar com você nessa noite sobre o milagre que você precisa. Vamos primeiramente analisar. Vamos ver primeiramente a cura para a cegueira física. O texto começa dizendo: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. É Jesus quem viu este homem. Não foi ninguém que mostrou para Jesus que aquele homem estava ali. Este homem tinha uma cegueira, o texto fala que era congênita. Ou seja, este homem era popularmente um cego de nascença. Este homem jamais enxergou. Mas qual foi a causa da sua deficiência visual? O texto diz que os discípulos tentam reproduzir alguns conceitos religiosos que eles tinham na sua época, que tentavam explicar a origem da enfermidade e do sofrimento humano. Veja comigo, verso 2 diz: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então os discípulos perguntaram, à luz daquilo que todo judeu já sabia, já tinha aprendido ou já tinha ouvido, de que a cegueira era por causa dos pecados da própria pessoa ou por causa dos pecados dos seus pais. A causa da cegueira, então, ela era interpretada, não só a cegueira, como toda a enfermidade, era interpretada como algo espiritual, como um castigo pelo pecado, ou dele mesmo, ou o pecado dos seus pais, para que ele tivesse aquela cegueira. Interessante que Jesus rejeita essa interpretação. O verso seguinte, o verso 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, em primeiro lugar, a cegueira não foi herdada pelos seus pais como uma forma de castigo, como uma forma de castigo. A Bíblia diz, lá em Ezequiel, no capítulo de número 18, que havia um provérbio em Israel. E aquilo era ensinado e passado de geração em geração. O que nós hoje chamamos, em alguns círculos evangélicos, de maldição hereditária. E diz assim o texto de Ezequiel, capítulo de número 18, verso 2. Que tendes vós, que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Verso de número 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, não há maldição hereditária. É isso que Deus está dizendo. Jamais direis este provérbio em Israel. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus pelos seus pecados. Os filhos não carregam os pecados dos pais, nem os pais carregam os pecados dos seus filhos. Infelizmente, essa heresia, esse falso ensino, tem sido pregado em muitas igrejas. E não são poucos que tentam, como os discípulos, tentarem explicar o sofrimento humano à luz desta heresia, à luz desta mentira, deste falso ensino, achando que o sofrimento humano é um castigo de Deus ou é uma maldição hereditária. Jesus vai dizer que nem ele pecou, e nem os seus pais, para que ele nascesse cego.
mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus quebra aqui um paradigma que todo judeu achava que uma pessoa que nascesse com algum tipo de deficiência, seja dos olhos, seja do ouvido, seja das pernas, das mãos, essa pessoa era uma pessoa excluída da sociedade. Ele era visto como uma pessoa amaldiçoada. Jesus quebra esse paradigma e Jesus mostra que não podemos olhar para uma pessoa que tem alguma deficiência física ou intelectual como sendo uma pessoa rejeitada, como sendo uma pessoa amaldiçoada por Deus. Não! Deus é Senhor sobre as enfermidades humanas e Deus tem um propósito para com toda a enfermidade de todas as pessoas. Deus tem um propósito. Jesus diz claramente que aquele homem nasceu cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aquele homem nasceu cego para que um dia ele viesse experimentar o poder, a cura e a graça do Senhor Jesus. Então, ao invés de nós tentarmos encontrar uma explicação, e é isso que muita gente procura, uma explicação para o sofrimento humano, uma explicação para as deficiências humanas, deficiências intelectuais, deficiências físicas, nós devemos entender que Deus tem um propósito para a enfermidade humana. Deus tem um propósito, Deus é soberano. Foi isso que Deus disse para Moisés quando Moisés relutou em ser aquele que seria usado pelo Senhor para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Deus disse para Moisés: quem fez o homem? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, tirar todo esse conceito preconceituoso, uma visão espiritual distorcida das mazelas, das imperfeições físicas ou intelectuais que nós carregamos por um ranço religioso que não é bíblico e não está fundamentado na palavra de Deus. Não há maldição hereditária. Deus não está castigando esse homem por causa dos seus pecados. Ele não nasceu cego como castigo de Deus, não era um karma, como algumas religiões tentam explicar o sofrimento humano. É por causa de um karma, é por causa que essa pessoa no passado, ela cometeu crimes, ela foi um assassino, foi um estuprador, foi um ladrão, e agora ela nasceu cega por causa desse karma da sua vida anterior. Não existe karma na Bíblia. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, qualquer tentativa de qualquer religião em querer explicar o sofrimento humano à luz dessas razões, sem entender que Deus é soberano e Ele tem um propósito para com o sofrimento humano, nós devemos rejeitar totalmente e completamente. A seguir, Jesus vai dizer no verso de número 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus diz aqui para nós que ele tinha um propósito na vida daquele homem que era cego de nascença. Jesus usa uma linguagem aqui, uma linguagem figurada, uma metáfora, para dizer que o tempo que ele estava no seu ministério terreno com os seus discípulos foi um tempo que teve mais luz, porque ele é a luz. Mas haveria um tempo quando ele seria tirado, e esse tempo se refere à sua crucificação e depois à sua ascensão aos céus, quando então este mundo estaria em trevas, porém com menos luz, porque estaria com a presença da sua igreja, que é a luz também de Cristo neste mundo. Mas ele diz que ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Interessante que João vai dizer isso. É uma expressão bem joanina. E ele diz, em João capítulo 1, verso de número 4,
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Em João capítulo de número 3, verso 19, João diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E João capítulo de número 8, o Senhor Jesus mesmo, ele diz no verso de número 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz, é a verdadeira luz que veio ao mundo e ilumina a todo homem. Ele é a luz, não no sentido etéreo, não no sentido de que ele é uma espécie de força espiritual, não. Ele é a verdadeira luz. Ele é o Filho de Deus. Luz na Escritura tem a ver com conhecimento verdadeiro e com uma vida de adoração verdadeira a Deus. Luz significa conhecimento e uma vida de santidade na presença de Deus. Então Jesus está dizendo: eu sou a luz. Eu sou aquele que trago a este mundo que está em trevas o verdadeiro conhecimento a respeito do Pai. É Jesus quem nos revela o Pai. E sem Jesus jamais vamos conhecer verdadeiramente a Deus. Mas não somente isso, é através de Jesus, do conhecimento que nós temos sobre quem Ele é, o único Salvador, que nós vamos viver uma vida de adoração, que nós vamos viver uma vida de santidade, que nós vamos poder andar na luz. Ele é a luz. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, nós estaríamos em trevas. E trevas, na teologia de João, significa ignorância. Trevas significa falta de entendimento. Trevas significa endurecimento de pecado. Trevas significa que o homem ama uma vida de rebeldia contra Deus. Trevas, então, não é só trevas intelectual, mas é também um problema de coração. O pecado trouxe prejuízos à mente humana e o pecado também afetou as inclinações do coração humano. Por isso diz João que os homens amam mais as trevas do que a luz. Ou seja, não é apenas uma falta de entendimento que o homem tem por causa da consequência do pecado. Ele não somente não conhece a Deus, como ele odeia esse Deus. Ele é inimigo desse Deus. Por isso nós precisamos da verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Ele é a luz. Jesus é a luz. Jesus é o único, através dele somente é que o homem pode conhecer a Deus, e somente através de Jesus você pode viver uma vida que agrada a Deus. Após Jesus afirmar isso, e ele está falando nesta linguagem metafórica diante da cegueira daquele homem, que não era apenas cego no sentido físico, mas Jesus está falando dessas trevas espirituais e da cegueira espiritual que todo homem está. Agora Jesus vai mostrar para nós como ele realizou o milagre. Veja aí, a narrativa continua no verso de número 6 e verso de número 7. O texto fala: dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego. Primeiro veja aqui o método do milagre. Jesus fez um lodo com a sua saliva e terra e aplicou nos olhos daquele homem. Por que Jesus fez isso? Há algumas possibilidades. Eu quero crer, e a maioria há bons intérpretes da palavra de Deus, que entendem que isso aqui está associado ao texto de Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Gênesis 2, verso 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra,
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Jesus é Deus. Isso, João começa dizendo isso. E por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus está mostrando exatamente que ele é igual ao Pai na sua divindade. Ele estava com o Pai na criação de todas as coisas, e portanto ele pega um barro e ele faz novos olhos para aquele homem. É isso que eu creio nessa passagem. Jesus de fato fez novos olhos. Jesus tirou aqueles olhos que estavam estragados, aqueles olhos que tinham defeitos seríssimos de nascença, e Jesus dá àquele homem novos olhos. Ele pega do pó da terra, como Deus nos fez do pó da terra. O nosso corpo é feito do pó da terra. E ele pegou do pó da terra, e como Deus que ele é, ele deu novos olhos àquele homem. E depois diz o texto que ele disse àquele homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então veja que Jesus aqui manda aquele homem se lavar nesse tanque. Esse tanque de Siloé, que era um tanque muito antigo, ele tem origem lá atrás, no tempo do rei Ezequias, quando ele construiu um arqueduto para levar água para dentro dos muros de Jerusalém, e este arqueduto alimentava este tanque que ficava próximo ao templo. A palavra Siloé aqui é muito interessante, porque o apóstolo João traduz o significado, que significa enviado. Isso faz entender que Jesus é o enviado da parte de Deus Pai a este mundo. Ele é aquele que o Pai enviou para salvar pecadores. Qualquer pessoa que precisa ser curada precisa ir ao tanque de Siloé, precisa vir a Jesus Cristo, que foi enviado da parte do Pai para salvar os pecadores. O texto diz que o segredo deste milagre foi ele ter se lavado e ele voltou vendo. Este homem obedeceu a ordem de Jesus e a sua obediência foi recompensada. Jesus curou este homem. Jesus fez um milagre na vida deste homem. E agora, a partir do verso de número 8, você vai ver que Jesus cura não só os olhos físicos daquele homem, mas ele cura a sua cegueira espiritual. No contexto da passagem, a cegueira transformava aquele homem num mendigo. Ele vivia de esmolas. Mas a cura física chegou e mudou a vida daquele homem completamente. O milagre de Jesus produziu esta mudança na sua aparência e na maneira dele andar. Agora ele é um ex-cego. Os seus vizinhos questionaram se era ele mesmo. Veja aí o verso 8 e o verso 9. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Aqui nós aprendemos uma grande lição, que é que ninguém fica ou age do mesmo modo após ser curado por Jesus. É por isso que muitas pessoas se espantam com as mudanças de uma pessoa que é transformada pela graça e pelo poder de Jesus. Se Jesus transformar você, se Jesus mudar o seu coração, se Jesus curar você da sua cegueira espiritual, se Jesus tocar na sua vida graciosamente, você vai experimentar o poder dele de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, você é uma outra pessoa, você já não é mais a mesma pessoa. Todo aquele que é tocado por Jesus, pela sua graça, todo aquele que experimenta a salvação de Jesus, tem a sua vida
transformada. Não estou falando de mudanças econômicas, não estou falando de mudanças físicas, não estou falando de sucesso, nada disso. Eu estou falando de uma mudança de coração, uma mudança de valores, uma mudança de princípios. O seu casamento muda. Você muda como pai, você muda como mãe, você muda como filho, você muda no seu trabalho, você muda o seu estilo de vida. Jesus faz isso. O poder do evangelho faz isso na vida daquele que é alcançado graciosamente. O texto fala que depois seus vizinhos perguntaram como que o milagre aconteceu. Quem fez esse milagre na sua vida? Verso 10. Responderam-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Quando você é transformado por Jesus, quando Jesus muda a sua história, muda a sua vida, quando ele te dá e te liberta da sua cegueira espiritual e você conhece a ele como seu Salvador, conhece a sua graça, conhece o seu amor, reconhece os seus pecados e sabe que ele é o único que pode lhe perdoar, lhe reconciliar com Deus, libertar você das trevas espirituais deste mundo. Quando você conhece a Jesus, você vai poder testemunhar para os outros sobre esta mudança e transformação na sua vida e na sua história. Você vai poder falar para os outros, olha, quem mudou a minha vida, quem transformou a minha vida, quem mudou o meu casamento, quem mudou a minha personalidade, quem mudou o meu temperamento, quem me libertou dos vícios, foi Jesus. Foi Jesus. É isto que este homem faz. Ele que foi mudado por Jesus, ele que foi transformado por Jesus, ele só sabe agora falar isso. Às vezes nós achamos que para testemunhar de Jesus para as pessoas, nós precisamos saber muita coisa. Nós precisamos fazer um curso, nós precisamos estudar muito teologia, nós precisamos passar muito tempo e muitos anos nos preparando. Não. Testemunhar para os outros é nada mais do que você falar o que Jesus fez na sua história. Você só pode oferecer para os outros o que você tem. Conto uma historinha. Que certa vez um vendedor chegou para uma senhora e quis vender para ela os produtos que ele tinha. E ele falou daquele produto, e ele explicou, e ele deu demonstrações, ele fez uma série de coisas para tentar convencer aquela senhora a comprar aquele produto que ele estava vendendo. No final de tudo, aquela senhora fez uma única pergunta a ele. Ela perguntou, você usa este produto na sua casa? Você já comprou ele? Você não pode oferecer para os outros o que você não tem. Você não pode oferecer para os outros falar para os outros de uma mudança de vida, de uma libertação de vícios, uma mudança de temperamento, uma mudança no seu casamento. Você não pode falar para os outros sobre como educar filhos, sobre como se portar no seu trabalho, se você não experimentou e não está vivendo esta mudança na sua vida. Foi isso que aconteceu com este homem. Ele falou para os outros o que ele experimentou na sua história. Ele experimentou o poder de Jesus. Eu quero terminar dizendo para você que este milagre feito por Jesus, ele nos ensina algumas coisas. Primeiro, ele nos mostra que essa visão espiritual, esta mudança na vida do homem, ela é uma obra soberana e ela é uma obra da graça de Deus ao homem. Jesus ficou sabendo que aquele cego, e logo em seguida, você pode ler do verso 13 em diante, há um grande debate em torno da cura deste homem. Os fariseus que já se opunham ao ministério público de Jesus, e Jesus fez isso no dia de sábado, isso gera uma grande polêmica, uma grande confusão. Os fariseus querem desacreditar
as pessoas de que Jesus tinha feito aquele milagre, porque eles não queriam que as pessoas viessem declarar que Jesus é de fato o Messias, de que ele é o Salvador. Eles perseguiam Jesus aqui na altura já do 3º ano do seu ministério, já tentando alguma maneira de incriminar Jesus, dizendo que ele estava descumprindo a lei, chamando ele falando que ele era maioral dos demônios, falando que ele era pecador, acusando, blasfemando, falando um monte de mentiras, de falsas notícias sobre Jesus para tentar descredibilizá-lo, manchar a sua reputação diante de todos os homens. O texto fala que Jesus vai se encontrar com este homem que fora curado bem depois. O texto diz isso no capítulo 9, no verso de número 35, diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, porque foi essa decisão que os fariseus tomaram por não acreditar no testemunho daquele homem que Jesus tinha curado ele, eles então ameaçaram este homem, ameaçaram seus pais e expulsaram ele da sinagoga. O texto diz: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em primeiro lugar, a visão espiritual, então, ela é uma iniciativa de Deus. Jesus ficou sabendo que este homem tinha sido expulso da sinagoga, o Senhor então procura e o encontra, e a visão espiritual é uma iniciativa divina. Tudo começa com o Senhor Jesus. É só ele que pode encontrar o homem que está em trevas. Aliás, o homem está em trevas, ele não sabe para onde ir. Ele tropeça em seu próprio pecado. Um cego não pode curar a si mesmo. Um pecador por si mesmo não pode salvar a si próprio. É o Senhor Jesus quem vem ao encontro deste homem. A Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, verso 13 e 14. A salvação é uma obra do Senhor Jesus a homens que nada podem fazer por eles mesmos. Não é o homem que vai em busca de Jesus, não é o homem que abre o coração para Jesus, mas é Jesus que vem ao encontro do homem. Louvado seja Deus. É Jesus que vem ao nosso encontro. É Ele quem nos salva. A iniciativa é dele. A obra é totalmente dele. A segunda coisa que nós aprendemos é que a visão espiritual nasce pela fé na palavra de Deus. Jesus vai ao encontro daquele cego e diz: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Observe que ele quer saber para crer. Ele só queria saber quem era Jesus para crer nele. Ele estava perto do Salvador e a palavra estava perto do seu coração. E este mendigo ouviu e creu no que Jesus disse. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta nada você ouvir o Evangelho. Você precisa ouvir o Evangelho e você precisa crer em Jesus como seu Salvador. O apóstolo Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É este o propósito de nós termos o Evangelho em nossas mãos. É para nós crermos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
Em terceiro lugar, a visão espiritual reconhece a Jesus como Filho de Deus. E foi assim que Jesus se identificou. Ele disse: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Cristo. O Cristo é o que fala contigo. Jesus se revela e este homem o reconhece. E este homem diz então: eu creio, eu acredito que tu és Deus. A Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aquele homem experimenta o maior milagre de todos, que não foi a cura física dos seus olhos, mas foi a cura espiritual. E este é o maior milagre que você precisa na sua vida. Jesus veio não para te dar uma conta bancária gorda. Jesus não veio para dar saúde das suas enfermidades. Embora Jesus possa nos abençoar com muitas coisas neste mundo, mas tudo isso é vão, tudo isso é passageiro. Um dia eu e você vamos morrer. Jesus veio nos dar o que mais eu e você precisamos, e o que mais nós precisamos é da cura espiritual. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados, nós precisamos de salvação, porque sem Jesus nós estaríamos condenados em nossos pecados. E sem Jesus o homem morre perdido e perdido eternamente. A palavra de Deus diz isso. Em João capítulo de número 3, o Senhor Jesus diz assim, na sua palavra: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso anterior, verso 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus diz aqui no verso 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus veio para aquele cego. Ele veio para pecadores. Aqueles que reconhecem a sua cegueira espiritual, aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual, Jesus veio para eles. Ele mesmo diz no Evangelho, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se você que está aí do outro lado, você diz, eu sou um pecador miserável, quero dizer, Jesus veio para você. Jesus veio para ser o seu Salvador. Jesus veio para te libertar espiritualmente. Jesus veio para revelar a você a graça de Deus. Jesus veio para mudar a sua história. Mas aquele que não reconhece o seu pecado não vai entender a necessidade de um Salvador. E aqueles fariseus não reconheciam o seu pecado, não reconheciam a sua miséria espiritual. Eles se achavam iluminados, eles achavam que eles entendiam muito bem as coisas, que eles compreendiam todo que eles tinham todo o discernimento espiritual, mas Jesus diz, vocês são cegos que não querem reconhecer a sua cegueira. E este é o juízo. Este é o juízo. Se você não reconhece que você precisa de Jesus como seu Salvador para mudar a sua vida, para reconciliar você com Deus, para perdoar os seus pecados, para libertar você e te dar nova vida, você está perdido. Porque o único que pode salvar o homem é o Senhor Jesus, e você só pode ser salvo pela fé nele, através do arrependimento. Só Jesus é o único Salvador. Veja que a visão espiritual restaurada por Jesus na vida daquele homem transforma ele num verdadeiro adorador. O texto diz que ele adorou o Senhor. Verso 38. Ele afirmou, creio, Senhor, e o adorou. E o adorou. Quero terminar dizendo que a cura deste homem é a ilustração, então, é a ilustração do Evangelho. Todos os homens são cegos, estão cegos pelo pecado. Cegos, todos os homens.
Nós vemos uma cegueira na nossa nação, cegueira da religião, como aqueles fariseus que eram legalistas, cegos pelo legalismo. Existe a cegueira política, a gente vê isso na nossa nação claramente, independente de ideologia. Pessoas cegas politicamente, seja de um lado, seja do outro. Cegueira filosófica, cegueira científica. O homem está cego. Cego. As pessoas não têm respostas para as perguntas mais existenciais da sua alma. Muitos não sabem por que estão neste mundo. Muitos não sabem qual é o sentido da vida. Muitos não sabem onde vai passar a eternidade após a morte. Eu quero dizer que Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Ele foi enviado por Deus Pai a este mundo para realizar o maior milagre de todos que eu e você precisamos. Ele é o único que pode nos restaurar e nos dar a visão espiritual. Jesus pode libertar você dessa escuridão que você está, de alienação, de inimizade contra Deus, dessa escravidão espiritual, deste vazio existencial. Jesus pode dar a você a verdadeira luz, porque Ele é a luz. Jesus pode mudar a sua vida e mudar a sua história. Basta você se arrepender e crer nele de todo o seu coração. Quando Jesus restaura a vida de uma pessoa, Ele nos dá a sua graça, Ele nos liberta das trevas, e nós passamos então a enxergar o mundo à nossa volta com as lentes do Evangelho. É isso mesmo. Jesus restaura a nossa vida por inteiro. Todas as áreas da vida humana são afetadas e transformadas pela graça do Evangelho do Senhor Jesus. Elas funcionam como uma lente que nos faz interpretar a realidade à nossa volta. Se Jesus for o seu Senhor e Salvador, seu casamento vai ser transformado, você vai educar o seu filho de maneira diferente, você vai olhar para a cultura de uma outra forma, para a política de outra maneira, para a ciência, o seu trabalho será transformado. Jesus muda a história de um homem, muda a história de qualquer pessoa. E ele muda a gente de tal maneira que a gente pode agora testemunhar dele para as outras pessoas. Pessoas vão olhar para a gente, vão falar, o que aconteceu com você? E você vai poder então testemunhar do que Cristo fez na sua história. Jesus disse isso, que aquele que anda após ele, anda na luz, anda na luz. Nós somos, o verdadeiro cristão é a luz deste mundo também. Jesus nos envia a este mundo para nós sermos a sua luz. Nós não temos luz própria, evidentemente. Nós somos como a lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Por isso nós precisamos ter comunhão com Jesus todos os dias, para que esta obra da graça dele transforme a nossa vida de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos diferentes. E vejam que nós fomos transformados. E vejam que nós não somos mais cegos. Nós éramos cegos, mas agora nós vemos, nós enxergamos. Este é um milagre que você precisa na sua vida, na sua história. Eu quero convidar você para nós orarmos neste momento. Queria orar com você onde quer que você esteja. Não sei como está a sua vida, não sei como está o seu coração, mas Jesus pode mudar você, pode libertar você. Ele pode lhe dar vida e vida em abundância. Vamos orar? Quero orar pela sua vida. Senhor, assim como o Senhor veio ao encontro daquele homem que nada podia fazer, eu quero lhe pedir, Jesus, também a tua misericórdia, a tua graça sobre a vida desta pessoa. E também, Senhor, no seu coração, sabe das suas próprias angústias, seus próprios conflitos,
a sua própria escravidão espiritual. Eu quero lhe pedir, Jesus, venha sobre esta pessoa e transforma a sua história, transforma a sua vida. Liberta ela, Senhor Jesus, desta cegueira espiritual em que ela está. Transforme o seu coração para que ela veja, para que ela enxergue, para que ela te conheça, conheça a verdade, quem o Senhor é, e esta verdade a transforme e a liberta para ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Ó Senhor Jesus, transforme a vida desta pessoa, para que o seu casamento seja transformado, a sua casa, o seu lar, seu trabalho, tudo que ela fizer, ela possa andar na luz a partir de hoje, conhecendo a tua graça, conhecendo o teu poder, Jesus, sabendo quem o Senhor é e vivendo uma vida agora que te adora e te glorifica. Obrigado, Jesus, por ter tido misericórdia, por ter nos amado ao ponto de vir a este mundo para dar sua própria vida por nós, sem merecermos. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser a verdadeira luz que nos ilumina e nos liberta da escuridão, das trevas espirituais e nos faz enxergar, entender a tua graça, entender o teu amor, conhecer a Deus, conhecer a tua vontade, podermos andar nos seus caminhos. Obrigado por isso, porque em ti, Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura e que através de nós a tua luz brilhe mais e mais e as pessoas à nossa volta te conheçam, que nós sejamos, o teu povo seja a luz, o candeeiro do Senhor a brilhar neste mundo que está em trevas, para que através da nossa vida, do nosso testemunho, as pessoas te conheçam. Capacita-nos pelo teu Espírito. Dá-nos cada dia mais comunhão contigo, com a tua palavra,